Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade à nossa leitura e discussão do capítulo 12. Agora a gente vai falar da onda T, né? Então, no vídeo anterior a gente falou do complexo QRS e agora a gente vai falar da onda T e para isso eu coloquei aqui do lado a figura 12.8 para ficar mais fácil a gente entender essa formação e esses vetores envolvidos nos eixos de derivação que geram a onda T. Então vamos começar. Eletrocardiograma durante a repolarização, a onda T. Depois de um músculo ventricular ter sido despolarizado, a repolarização começa cerca de 0,15 segundo após e continua até se completar em cerca de 0,35 segundos. Essa repolarização causa a onda T no eletrocardiograma. Então, teve a despolarização do ventrículo que gerou o complexo QRS e depois se inicia cerca de 0,15 segundos após a despolarização. Inicia-se a repolarização e ela vai ocorrer até cerca de 0,35 segundos. E esse processo de repolarização é que vai gerar a onda T no eletrocardiograma. Como o septo e as áreas endocárdicas do músculo ventricular se despolarizam primeiro, parece lógico que essas áreas deveriam se repolarizar também em primeiro lugar. Então a gente viu lá no complexo QRS que aquelas áreas endocárdicas do ventrículo são as que primeiro despolarizam. Então a gente pensaria que elas também seriam as primeiras a repolarizar, mas a gente vai ver que não é isso que ocorre. No entanto, isso não é o usual, porque o septo e as outras áreas endocárdicas têm período de contração mais longo que a maior parte das superfícies externas do coração. Então, na despolarização, as áreas endocárdicas dos ventrículos são as primeiras a se despolarizarem. Entretanto, quando inicia o processo de repolarização, elas não são as primeiras a repolarizarem, porque o seu período de contração, então o período de contração dessas áreas endocárdicas, ele é mais longo do que o da superfície externa do coração. Portanto, a maior porção da massa muscular ventricular a se repolarizar primeiro é toda a superfície externa dos ventrículos, especialmente perto do ápice do coração. Aqui uma informação então que a gente tem que guardar para fazer sentido a criação do vetor e da onda. Então, a repolarização se inicia na superfície externa dos ventrículos. Então, ela não segue a mesma lógica que ocorre na despolarização. Então, a despolarização se inicia com a despolarização da área endocárdica e a repolarização se inicia a partir da superfície externa dos ventrículos, especialmente perto do ápice. As áreas endocárdicas normalmente se repolarizam por último. Então, essas áreas endocárdicas são as primeiras a se despolarizarem e as últimas a se repolarizarem. Postula-se que essa sequência de repolarização seja causada pela alta pressão sanguínea dentro dos ventrículos durante a contração, o que reduz muito o fluxo sanguíneo coronariano para o endocárdio, retardando assim a repolarização das áreas endocárdicas. Então, esse processo do endocárdio se repolarizar por último pode ser explicado devido a essa alta pressão que existe dentro dos ventrículos. Isso vai reduzir o fluxo sanguíneo coronariano, pelos vasos coronarianos. Então, o sangue que vai nutrir esse endocárdio vai ser reduzido e assim essa parte do endocárdio vai demorar para iniciar o seu processo de repolarização. Como as superfícies apicais externas dos ventrículos se repolarizam antes das superfícies internas, a extremidade positiva do vetor ventricular resultante, durante a repolarização, é na direção do ápice do coração. Então, como a gente tem o ventrículo todo despolarizado e inicia-se a repolarização do ápice dele. Então, esse ápice agora que vai ficar com aquelas cargas da repolarização.
enquanto o restante do ventrículo ainda está despolarizado. Então, aqui na imagem, seria como se a gente vai ignorar, né, a coloração aqui, só dando um exemplo, como se a despolarização viesse, iniciando pelo septo e atingindo as paredes e o ápice, e a repolarização seria como se fosse uma volta. Então, ela iniciaria no ápice e voltaria, retornando até atingir, por fim, a parte do endocárdio, que é a última a se repolarizar. Como consequência, a onda T normal em todas as derivações bipolares dos membros é positiva, que é também a polaridade da maioria dos complexos QRS normais. Então, por isso que essa onda T vai ser voltada para cima, porque a gente vai ver, né, o estudo dos vetores logo após e ver mais a fundo essa figura 2.8, mas como essa repolarização se inicia no ápice, na porção externa dos ventrículos, né, principalmente na porção ali do ápice, ela vai retornando e esse vetor, como ele aponta sempre para o lado positivo, ele vai apontar para onde a repolarização está ocorrendo. Então, sua ponta vai ser ali direcionada para a região do ápice, que é onde se inicia a repolarização. Com isso, vai gerar o vetor que vai, quando colocado nas derivações 1, 2 e 3, vai gerar a imagem da onda T no eletrocardiograma. Agora a gente vai entrar a fundo, né, na figura 12.8. Então, a figura 12.8 mostra a geração da onda T durante a repolarização dos ventrículos, mostrando também a análise vetorial do primeiro estágio da repolarização. O tempo total decorrido desde o início da onda T até seu término é de aproximadamente 0,15 segundos. Então, é isso que a gente vai ver, esse processo de repolarização, o vetor que envolve essa repolarização, o estudo desse vetor nas derivações e a imagem gerada no eletrocardiograma. Na figura 12.8, 5 estágios da repolarização dos ventrículos estão representados pelo aumento progressivo das áreas claras, as áreas repolarizadas. Então, aqui a gente tem 5 imagens representando os ventrículos. E como a gente viu, nessa imagem, né, mais escura, significa que onde está mais escuro é porque está despolarizado. Então, aqui é um ventrículo todo despolarizado. Aqui, o início da repolarização, como a gente viu, ele inicia principalmente pela parte do ápice do ventrículo. Aqui, a repolarização já avança. Aqui é o finalzinho da repolarização e aqui o ventrículo todo repolarizado. Em cada estágio, o vetor se estende da base do coração em direção ao ápice até desaparecer no último estágio. Então, passando a imagem aqui para o lado, a gente vê que esse vetor ele segue, né, como ele obedece às cargas existentes nesse processo de repolarização também, ele vai seguir da base para o ápice, como o processo de repolarização se inicia no ápice, então as cargas positivas vão estar aqui no ápice, enquanto o restante do ventrículo ainda está com cargas negativas. Então, esse vetor gerado vai ser apontando para o ápice e a gente vai ver como ocorre, né, esse vetor ao longo do processo de repolarização. Primeiro, o vetor é relativamente pequeno, porque a área da repolarização é pequena. Então aqui na imagem a gente nem consegue ver tanto, mas é o início da repolarização. Então é um vetor pequeno que está mostrando onde está se iniciando esse processo de repolarização. Depois, o vetor fica maior em virtude dos graus maiores de repolarização. Então, aqui a gente vê os vetores maiores porque a repolarização está ocorrendo
E a diferença, né, das cargas entre a parte despolarizada e a parte repolarizada é uma diferença muito grande. Assim, o vetor existente vai ser um vetor uma seta, né, bem comprida. Por fim, o vetor volta a ficar menor porque as áreas de despolarização que ainda persistem são tão pequenas que a quantidade total de fluxo de corrente fica muito pequena. Então aqui a gente tem essa seta que reduziu de tamanho também, porque a parte onde está despolarizada agora é uma parte muito pequena. Então esse vetor também reduz o seu tamanho. Essas variações demonstram também que o vetor é máximo quando cerca de metade do coração está no estado polarizado e cerca de metade está despolarizado. Então, o tamanho máximo do vetor vai ocorrer quando 50% do ventrículo estiver despolarizado e 50% do ventrículo estiver polarizado, que vai ser o momento onde existe a maior diferença entre a corrente existente ali no coração, já que metade está com uma carga, metade do ventrículo está com outra. Assim, o tamanho do vetor vai ser o maior nesse momento. As variações nos eletrocardiogramas das três derivações padronizadas dos membros durante a repolarização são representadas abaixo de cada um dos ventrículos, mostrando os estágios progressivos da repolarização. Assim, após cerca de 0,15 segundo, o tempo necessário para que todo o processo aconteça, é gerada a onda T do eletrocardiograma. Então aqui, dando um aumento nessa figura, o que foi feito? Pegou-se cada um desses vetores em cada um desses momentos, então são 5 momentos aqui existentes. Então pegou cada um desses vetores e colocou aqui nas derivações existentes, não na derivação 1, 2 e 3. Aqui está mostrando apenas um vetor existente, que provavelmente é o vetor dessa primeira imagem. Mas foi feito isso com cada um dos 5. Então pegou esse vetor, colocou aqui, e a gente vê que ele aponta para positivo nas 3 derivações. E observando que a angulação desses vetores varia muito pouco, então, para todo as 3 derivações, elas vão ser positivas e vão alterar em tamanho. A principal variação do vetor aqui nesse estágio vai ser em tamanho e não em direção. Então, inicialmente, fazendo a derivação de cada um desses vetores, a gente vai ver na derivação positivo, na derivação 2 positivo, na derivação 3 também voltado para positivo, vai ocorrer a variação de acordo com o tamanho. Então, como o vetor aqui está inicialmente aumentando e depois reduzindo, então aqui a leitura feita também no eletrocardiograma, nos milivolts, eles vão aumentar. Então, no estágio 2, a gente vê que a seta aumentou, portanto, a linha também de leitura aumentou. No estágio 3, a gente também vê essa variação. Para a derivação 1, reduziu um pouco. Para a derivação 2, aumentou um pouco. Para 3 também. Aqui em 4, a gente já vê que o tamanho do vetor reduziu. Então, aqui a gente vê uma decaída nessa leitura no eletrocardiograma. Então, a voltagem, a corrente elétrica existente ali reduziu. E, por fim, a gente vê que todo o ventrículo foi repolarizado e não existe vetor. Se não existe vetor, a leitura vai ser zero e assim ele volta a tocar a linha zero do eletrocardiograma. E assim é gerado a onda T em cada uma das derivações, pegando os vetores de cada um dos estágios, colocando nas derivações 1, 2 e 3 e verificando em cada uma das derivações, verificando o tamanho da seta e assim registrando no eletrocardiograma, que vai dar a imagem representativa no eletrocardiograma da onda T.
A gente vê aqui que são semelhantes, sendo todas as ondas T positivas, já que estão todos os registros feitos acima da linha zero no eletrocardiograma. Então a gente já viu a despolarização dos ventrículos, que gerou o complexo QRS, a repolarização dos ventrículos, que gerou a onda T, e agora a gente vai falar da despolarização dos átrios, que vai gerar a onda P. A despolarização dos átrios começa no nodo sinusal e se espalha por todas as direções dos átrios. Com isso, o ponto original da eletronegatividade nos átrios fica, aproximadamente, no ponto de entrada da veia cava superior, onde está situado o nodo sinusal. A direção da despolarização inicial é mostrada pelo vetor preto na figura 12.9. Então aqui a gente tem a figura 12.9, que mostra a despolarização dos átrios e geração da onda P, mostrando o vetor máximo dos átrios e os vetores resultantes nas três derivações padrão. À direita são mostradas as ondas P e T atriais, onde SA significa nodo sinatrial. Então, a despolarização dos átrios se inicia no nodo sinusal. Então, esse nodo sinusal, que é parte do sistema de condução do coração, ele vai gerar essa onda de despolarização e essa onda vai se espalhar pelos átrios. Então, ela vai iniciar a partir desse nodo sinusal e vai se difundir através dos átrios para que essa despolarização atinja todo o átrio. Além disso, o vetor permanece em geral nessa direção durante todo o processo da despolarização atrial normal. Então a gente vê que a despolarização se inicia no nodo sinusal e vai percorrer indo em direção a percorrer, todo o átrio. Assim vai ser gerado esse vetor saindo da porção despolarizada e apontando para a porção ainda polarizada, e esse vetor vai permanecer nessa direção durante todo esse processo de despolarização atrial. Como essa direção é usualmente na direção positiva dos eixos das três derivações bipolares padronizadas dos membros 1, 2 e 3, os eletrocardiogramas registrados nos átrios durante a despolarização são também, em geral, positivos em todas essas derivações, como mostrado na figura 2.9. Então, como esse vetor vai ser semelhante durante todo esse processo de despolarização atrial, a leitura feita nas três derivações também vai ser semelhante durante todo esse processo, e, como a gente viu lá, esse vetor vai iniciar primeiramente pequeno, vai aumentar, atingir o máximo quando metade do átrio estiver despolarizado e metade do átrio estiver polarizado, e depois vai reduzir novamente até tocar a linha zero quando todo o átrio estiver despolarizado. Então, assim como a gente discutiu lá na onda T, vai ocorrer aqui nos átrios. E esse registro da despolarização atrial é conhecido como onda P atrial. Então, a gente tem aqui a figura mostrando isso. Então, é representado esse vetor, a sua direção vai continuar sendo essa, em corações normais, né? Então, sua direção vai variar muito pouco, e o que vai variar principalmente vai ser o seu comprimento. Então, ele vai iniciar pequeno, já que a área de despolarização vai ser apenas ali, inicialmente, ao redor do nodo sinusal, onde iniciou essa despolarização. Ele vai aumentar até atingir seu máximo, quando metade do átrio estiver despolarizado e metade do átrio estiver polarizada, e vai reduzir de tamanho até desaparecer esse vetor quando todo o átrio estiver despolarizado. Já que a direção desse processo de despolarização atrial do vetor vai ser o mesmo, então a leitura feita vai ser positiva para as três derivações,
alterando apenas o tamanho dessas setas das leituras feitas em cada uma das derivações. Então, vai iniciar com a seta, né, ascendendo nas 3 derivações, então subindo um pouco, até atingir o seu máximo, né, nesse processo, quando 50% estiver despolarizado e 50% estiver polarizado. Depois desse máximo, ele vai reduzir novamente até tocar, por fim, a linha de eixo zero, que é quando esse átrio está todo despolarizado. E assim a gente vai ter a geração dessa onda P atrial. Agora a gente vai falar da repolarização dos átrios, a onda T atrial. Então, existe também, após a despolarização dos átrios, que ocorre, né, a geração da onda P, existe a repolarização dos átrios. E nessa repolarização dos átrios é gerada essa onda T atrial. No eletrocardiograma, a gente não vê essa onda T atrial porque ela é coberta pelo complexo QRS, então ela ocorre logo após a despolarização dos átrios. Então, quando está ocorrendo, né, a leitura dessa onda T, ela vai ser encoberta pelo complexo QRS. Então, usualmente, nos eletrocardiogramas, a gente não visualiza essa onda T, mas se a gente fizer um estudo apenas dos átrios, separando dos ventrículos, existe a leitura dessa onda T, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, a propagação da despolarização pelo músculo atrial é muito mais lenta que nos ventrículos, porque os átrios não têm sistema de Purkinje para a condução rápida do sistema de despolarização. Portanto, essa despolarização no músculo atrial ela vai ocorrer de maneira mais devagar do que ocorre nos ventrículos, por lá não ter esse sistema de condução de Purkinje e a despolarização ter que ir passando de uma célula para outra através dos discos intercalares e da sequência de transmissão dos íons, né? Então, essa despolarização vai passando assim, enquanto no ventrículo é mais rápido, já que tem esse sistema especializado de condução. E assim chega mais rápido. Então, aqui no átrio a gente não tem esse sistema de Purkinje que existe nos ventrículos e assim a despolarização é mais devagar. Assim, a musculatura ao redor do nó sinusal fica despolarizada por longo tempo, antes que a musculatura nas partes distais do átrio o seja. Portanto, aquela musculatura ali ao redor do nó sinusal, ela vai ser despolarizada e vai permanecer um longo período despolarizada até que essa despolarização atinja toda a parte, né, todo o átrio. Então, enquanto essa despolarização ainda está percorrendo o átrio, essa porção inicial, perto do nó sinusal, onde se despolarizou inicialmente, ainda está despolarizada. Por isso, a área nos átrios que também se repolariza primeiro é a região do nó sinusal, a área que originalmente tinha se despolarizado primeiro. Então, como ela permanece um longo período despolarizada, ela vai ser a área onde se primeiro inicia o processo de repolarização. Portanto, a gente vai ter que lembrar isso. No músculo atrial ao redor ali do nó sinusal, vai ser a área que primeiro se despolariza e a área também que primeiro se repolariza. Então, isso é importante, que é uma diferença dos ventrículos. Então, lá nos ventrículos a gente viu que a área endocárdica dos ventrículos é a primeira, se despolariza, e a parte externa do ventrículo, na região do ápice, é a que primeiro se repolariza. Aqui não. Aqui a área ali perto do nó sinusal. Então, a parte atrial ali ao redor do nó sinusal é a que primeiro se despolariza, mas também é a primeiro que se repolariza. Assim, quando a repolarização começa, a região em volta do nó sinusal fica positiva em relação ao restante dos átrios. Então, quando essa repolarização se inicia, essa porção próxima do nó sinusal vai ficar com essa carga positiva, que é ali que se inicia o processo de repolarização atrial. Portanto, o vetor de repolarização atrial é o oposto em relação ao vetor de despolarização. Então, como a
repolarização vai iniciar aqui e vai percorrendo até atingir todo o átrio, então a ponta da seta do vetor vai ser apontada sempre em direção nesse processo de repolarização, né, vai ser apontada em direção ao nodo sinusal. Assim, o vetor gerado vai ser ao contrário do que é observado no processo de despolarização. Então, no processo de despolarização, o vetor é apontado em direção aos ventrículos e no processo de repolarização, o vetor é apontado em direção ao nodo sinusal, porque é aqui que se inicia o processo de repolarização. Então, note que isso é o contrário ao que ocorre nos ventrículos, é o que a gente acabou de falar. Esse processo de repolarização atrial, ele se inicia onde se primeiro iniciou a despolarização. Então, nos ventrículos não ocorre isso, como a gente discutiu nas partes anteriores do texto. Assim, como mostrada à direita na figura 2.9, a chamada onda T atrial vem cerca de 0,15 segundo depois da onda P atrial, mas essa onda T ocorre no lado oposto da linha zero de referência da onda P. Isto é, usualmente ela é negativa em vez de positiva nas derivações bipolares padronizadas dos membros. Então, já que o vetor vai ser o contrário do vetor observado durante o processo de despolarização, se a gente colocar o vetor ao contrário, ele também vai dar leituras ao contrário. Assim, vão ser leituras voltadas para o negativo. Então, a onda T ela vai ser voltada para baixo da linha zero do eletrocardiograma. Então, aqui a gente pode observar que todas as leituras das ondas T das três derivações foram voltadas para o negativo, então abaixo da linha zero. No eletrocardiograma normal, a onda T atrial ocorre quase ao mesmo tempo que o complexo QRS dos ventrículos. Assim, ela é quase sempre totalmente obscurecida pelo grande complexo QRS ventricular, apesar de que, em alguns estados muito anormais, ela realmente apareça no registro do eletrocardiograma. É o que a gente discutiu no início, que essa onda T geralmente não vai ser observada durante esse processo de repolarização atrial, então ela não vai ser observada porque o complexo QRS vai encobrir ela. Entretanto, em algumas patologias, em alguns estados anormais, pode ser que exista essa onda T atrial que representa esse processo de repolarização dos átrios. Agora a gente vai falar do vetor cardiograma. E para isso a gente vai utilizar a figura 2.10. Notou-se na discussão até esse ponto que o vetor do fluxo da corrente pelo coração varia rapidamente à medida que o impulso se espalha pelo miocárdio. Então esse vetor ele vai variar em tamanho e em direção à medida que esse processo de corrente está percorrendo o coração. Então, essa corrente vai percorrer o coração e esse vetor vai alterar o seu tamanho e sua direção. Ele varia por dois aspectos. Primeiro, o vetor aumenta e diminui de tamanho em virtude da voltagem crescente ou decrescente do vetor. Então, esse vetor ele representa essa corrente. Correntes maiores vão dar um vetor maior, correntes menores vão dar um vetor menor. Segundo, o vetor muda de direção por causa das variações da direção média do potencial elétrico originário do coração. Então, como a direção a direção desse vetor, vai ser apontada sempre para a carga positiva, e como essas cargas positivas vão variar dependendo dos estágios em que parte do coração estiver polarizada ou repolarizada, a direção desse vetor também vai mudar. Porque, como no processo de despolarização e repolarização, as cargas vão se alterar, a direção desse vetor também se altera. O chamado vetor cardiograma
mostra essas variações em diferentes tempos durante o ciclo cardíaco, como representadas na figura 12.10. Então, aqui a figura 12.10 a gente tem vetor-cardiogramas de QRS e de T. Então, aqui a gente vai ter os vetores em cada um dos momentos nesse processo aqui é representado, né, da despolarização ventricular. Então, ele pega o vetor e coloca esses vetores nesse processo e assim a gente tem o vetor-cardiograma gerado, onde a gente pode observar que o vetor ele vai aumentar, depois ele vai reduzir e ele vai seguir a direção, essa direção fazendo esse desenho que pode ser observado nesse chamado vetor-cardiograma. Então aqui a gente vê no grande vetor-cardiograma da figura 12.10, o ponto 5 é o ponto de referência zero. E esse ponto é a extremidade negativa de todos os vetores que se sucedem. Então aqui o ponto 5 é o ponto onde todo o ventrículo está despolarizado e assim a carga gerada aqui vai ser zero. Portanto, para 5 não existe nenhuma seta. O 5 vai ser o ponto zero desse processo, né, desse vetor-cardiograma. Enquanto o músculo cardíaco fica polarizado entre os batimentos cardíacos, a extremidade positiva do vetor permanece do ponto zero por não existir potencial elétrico vetorial. Então, nesse processo, como não existe um potencial nessa figura 5, assim não vai existir o vetor e assim ela vai permanecer nesse ponto zero. Entretanto, tão logo a corrente começa a fluir pelos ventrículos no início da despolarização ventricular, a extremidade positiva do vetor sai do ponto de referência zero. Então, quando a corrente começa, né, a percorrer nesse processo de despolarização ou repolarização, esse vetor vai começar a passar a existir, já que vai sair desse ponto zero. Quando o septo é despolarizado primeiro, o vetor se estende para baixo em direção ao ápice dos ventrículos, mas é relativamente fraco, gerando assim a primeira porção do vetor-cardiograma ventricular. Então, aqui a gente tem a explicação desse vetor, né, gerado em 1. Então, o vetor se inicia ali na região do septo e vai ser direcionado para a parte ainda, a ponta dele, né, vai apontar para a parte onde ainda está polarizado. Como apenas a região do septo está despolarizada, o tamanho do vetor aqui vai ser pequeno. Então, esse vetor 1 vai ser um vetor bem curtinho. À medida que mais músculo ventricular é despolarizado, o vetor fica mais e mais forte, em geral, pouco se desviando para um lado. Assim, o vetor 2 da figura 10.12 representa o estado de despolarização dos ventrículos cerca de 0,02 segundo depois do vetor 1. Então, aqui a gente já vê o vetor 2, que já é um vetor muito maior, e nesse processo todo o septo foi despolarizado e parte das paredes ventriculares também foi despolarizada. Assim, a leitura feita por esse vetor também é representada por esse vetor grande. Então, aqui no vetor-cardiograma a gente vê também essa seta grande, já que a corrente existente aqui é uma corrente maior que a existente em 1. Após mais 0,02 segundo, o vetor 3 representa o potencial e o vetor quarto ocorre em mais 0,01 segundo. Então a gente vê aqui o vetor 3, onde esse processo de despolarização já avançou bastante, então boa parte do ventrículo já está despolarizado. Então, esse tamanho do vetor reduziu de tamanho um pouco e agora se direciona mais angulado um pouco para o lado esquerdo. Então, a gente visualiza aqui. E agora, em 4, a gente lembra que só aquela porção perto da base do ventrículo que ainda está despolarizada. Apesar de aqui estar um desenho, né, um pouco representativo, mas o vetor aqui está correto. Que é aquela porção
perto da base que ainda está polarizada. Assim, o vetor gerado em 4 vai ser essa seta, que a gente pode ver aqui o número 4 e o vetor aqui representado. Finalmente, os ventrículos ficam totalmente despolarizados e o vetor volta de novo ao valor zero, como mostrado no ponto 5. Então aqui no ponto 5 é quando o ventrículo todo se despolarizou. Se ele está todo despolarizado, não existe a corrente nele, né, já que ele todo está em uma mesma corrente, e assim volta para o ponto zero. A figura elíptica gerada pelas extremidades positivas dos vetores é referida como vetor cardiograma QRS. Então, se a gente traça os pontos, né, ligando a ponta do seto 1, passando pelas pontas de todos os vetores, até chegar no ponto 5, a gente vai ter essa figura elíptica, que é referida como vetor cardiograma do QRS. Então, o vetor cardiograma nesse processo de despolarização ventricular. Vetor-cardiogramas podem ser registrados em osciloscópio, conectando os eletródios na superfície do pescoço e do abdômen inferior às placas verticais do osciloscópio e conectando os eletródios na superfície torácica de cada lado do coração às placas horizontais. Quando o vetor varia, o ponto de luz na tela do osciloscópio segue o percurso da extremidade positiva do vetor, inscrevendo desse modo o vetor-cardiograma no visor do osciloscópio. Assim, a gente pode ter, através desse aparelho que chama osciloscópio, onde a gente coloca os eletródes em locais apropriados, né? Aqui citou a superfície do pescoço, o abdômen inferior. Então, a gente conecta também a superfície torácica. E assim, quando a gente liga esse osciloscópio, ele vai registrar essa figura elíptica e ele vai registrar esse vetor-cardiograma. Então, esse osciloscópio vai fazer o estudo desse vetor-cardiograma existente pela ligação desses vetores. Então, ele vai dar essa imagem no display ali desse osciloscópio e fazendo o estudo dessa imagem, a gente verifica o vetor-cardiograma e pode ver como está os vetores existentes ali nesse processo de despolarização ventricular e ver se existe alguma anomalia de acordo com a figura traçada por esse, a figura gerada nesse vetor-cardiograma. Então aqui a gente encerra mais um vídeo. Foi um vídeo esclarecedor, onde a gente estudou ali esse processo de geração no eletrocardiograma da onda T, da onda P e até da onda T atrial. Então é importante a gente saber como são geradas essas ondas em um coração normal para quando a gente pegar as anormalidades, a gente poder entender e verificar onde que está errado. Então qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, pode ser feito aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. No mais, se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. E logo menos vai ter mais um vídeo falando dos próximos tópicos desse capítulo 12. Muito obrigado e até o próximo vídeo.